uma aula, né? Aqui um breve lembrete, né? Do que trata, pelo menos a versão que motiva essa aula. A integral de a até b de uma função é a diferença da sua primitiva nos extremos aqui do intervalo de integração, certo? Primitiva é essa função f, cuja derivada, f grande, né? Cuja derivada é a f pequena. Tá? Então vamos colocar algumas definições aí. Se a derivada da f grande é f de x, para todo x no intervalo, dizemos que f é uma primitiva de f grande é uma primitiva da f pequena em I. Por vezes, os autores também se referem a essa, e aqui também usaremos essa linguagem, esse termo aqui, primitiva, eles chamam de integral indefinida. Tá, então, ou usaremos o termo primitiva ou integral indefinida. Bom, alguns exemplos, esses exemplos são coletados daquilo que já conhecemos sobre derivadas, né? Então a gente faz como se fosse o processo contrário. Se você pegar x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, ela é uma primitiva de x elevado a n aqui para qualquer constante c, tá certo? Aqui vamos botar n natural. Uma outra aí que apareceu recentemente. Arco tangente de x mais c é uma primitiva de 1 mais x quadrado ali em E. Para isso basta que você faça o quê? Derive essa função e vê se dá a sujeita que você está falando aqui que ela é primitiva, da qual ela é primitiva. Tá? Tem uma coisa aí que cabe notar, é que se f é uma primitiva, se f grande é uma primitiva de f minúsculo, f mais c também é uma primitiva de f minúsculo para qualquer constante c. Certo? Então, quando você acha uma primitiva, você pode produzir, na verdade, uma família de primitivas adicionando constante. Tá? Então, aqui, baseado na lista de derivadas que possuímos, podemos verificar cada uma dessas 12 identidades aqui, tá bom? Bastando para isso você derivar o que aparece aqui do lado direito para obter o que tem aqui dentro do símbolo de integral, tá? Então essas daqui eu acredito que já foram feitas de uma maneira ou de outra ao longo de todos os nossos cálculos de derivadas, né? Então é importante registrar essa lista básica aqui, que essa lista será expandida consideravelmente com técnicas de primitivação / integração. Né? E é sobre essas técnicas de primitivação que falaremos. Começamos com as mais básicas, e que não por serem básicas, mas elas são, por serem básicas, elas não são menos importantes. Elas são mais fáceis, mas ajudam a decifrar coisas relevantes. A primitiva da soma é a soma das primitivas, e isso você verifica porque se você tiver que uma função f grande tem derivada f pequena, e uma função g grande tem derivada g pequena, então vale que a derivada, usando que a derivada da soma das derivadas, chegamos nesse resultado. Bom, a outra propriedade é para constante, um escalar vezes a função. A primitiva do escalar vezes uma função é o escalar vezes a primitiva da função. E a demonstração está aqui, baseada em propriedades básicas, em propriedades elementares de derivadas. Tá? Um exemplo de uso disso aqui, né? Um exemplo bem simples, né? A primitiva da soma desses três termos aqui é a soma dessas três primitivas usando a propriedade 1. Pela propriedade 2, é só essa daqui do meio, né? Eu boto esse escalar aqui para fora, multiplicando. E aqui eu recorro à minha tabela de primitivas, a tabelinha básica, pois agora eu sei que a primitiva de x ao cubo é x a quarta sobre 4.
A primitiva de x é x ao quadrado sobre 2. A primitiva de 1 é x e eu coloquei mais c aqui para abarcar todas as primitivas dessa função. Tá? Por vezes nas contas assim a gente não vai colocar esse c aqui e aparece muito no livro, por exemplo, do Lang, e ele não usa esse recurso de apresentar essa constante c a todo momento. Tá? Mas você pode acrescentá-la. Um primeiro método aí de mais assim elaborado, né, de primitivação é o que se chama de substituição. Então, a substituição se aplica a que tipo de primitiva? É uma primitiva que está nessa forma aqui, ó. Você vai fazer a primitiva de uma f calculada em g de x vezes a derivada da g em x, certo? Então, se a f grande for a primitiva da f pequena, então essa primitiva daqui é simplesmente f calculada em g de x. Como que se verifica isso? Bom, basta derivar essa expressão. Derivamos essa expressão, usamos a regra da cadeia e usamos a hipótese de que a f grande é primitiva da f pequena. Então está feito isso daqui, tá bom? Simbolicamente, nós usamos a notação, a expressão aqui, primitiva de f de g de x vezes a derivada de g de x é simplesmente a primitiva da f, certo? Só que aqui, e agora vocês vão poder ver isso no exemplo, quando fizermos o cálculo dessa primitiva, ao final das contas é importante resgatar a expressão de u, né? A nossa u aqui vai ser a g de x aqui nessa paradinha. Tá? Então vamos botar aqui, ó, onde foi feita a substituição u igual a g de x. Perfeito? Bem, vamos ver como é que faz isso num exemplo aqui. Encontre a primitiva desta função, do x quadrado mais 1 ao cubo vezes 2x. Então, vamos fazer a substituição. U igual a x quadrado mais 1. du dx é 2x. Então, estamos na forma que acabamos de apresentar, onde é possível aplicar a fórmula de substituição. Ok? Então, seguindo até essa parte aqui, onde a gente fez simbolicamente, essa primitiva é simplesmente a primitiva de u ao cubo, com respeito à variável u. Mas a primitiva de u ao cubo é u à quarta sobre 4 mais uma constante, certo? E aí eu destaco aqui, é importante lembrar quem que é u. U é x quadrado mais 1. Então você retoma essa expressão inicial de u, pois você quer o cálculo dessa primitiva com respeito à variável x. Tá, ok? Esse u aqui você pode considerar como um auxiliar. Tá? Então, também para facilitar as contas e a memorização do processo e o processo de conta aqui fica razoavelmente simplificado se você usar essa anotação formal aqui, onde o du simplesmente vai denotar a derivada de u em relação a x vezes o dx, certo? Isso aqui tem um valor por hora aqui meramente formal e que dá uma certa fluidez para as nossas contas. Vamos ver isso num exemplo, tá? Veja só. Assim, isso estou usando a fórmula de substituição, mas agora com mais essa estratégia, esse pequeno estratagema aqui para dar fluidez às nossas contas. Calcule a primitiva dessa função. Então vamos tomar u igual a x ao cubo mais x. Então du vai ser o quê? Du dx vezes dx, né? Para você saber o que você vai substituir, como que você vai colocar alguma expressão, uma expressão correspondente a u no lugar desse dx aqui, tá bom? Bom, essa sujeita é 3x² mais 1 dx. Então, esta porção vai ser substituída por du. Tá? Então, fica assim, ao fim e ao cabo. Essa primitiva dá simplesmente a primitiva de u à nona du, o que dá u elevado a 10 sobre 10 mais uma constante e, por fim, retomando
a expressão de u em termos de x, chegamos no que queríamos, na primitiva dessa função original em x. Perfeito. Então, para essa técnica de primitivação, você deve esperar que ela produza um impacto na integral definida, ou simplesmente integral, né? Aquela que você faz para uma função ali no intervalo, ou entre dois pontos A e B. Então, vamos enunciar aqui. Seja g uma função derivável no intervalo AB com derivada contínua. Seja f uma função contínua em um intervalo contendo os pontos de g, certo? Os pontos, as imagens de g, melhor dizendo. Então, vale que a integral de a até b, f de g, f calculado em g de x vezes dg de x, é a integral de g de a até g de b de f de u du. Essa forma aqui é muito prática, né? Porque agora também mostra como se altera os extremos de integração. Vamos lá, isso daqui é rápido, é só usar o teorema fundamental do cálculo nessas duas partes aqui, tá bom? Então vamos usar primeiro o teorema fundamental do cálculo para essa porção aqui. Olha, se f é uma primitiva da f pequena, pelo teorema fundamental do cálculo, essa integral aqui é simplesmente f de g de b menos f de g de a. Por quê? Porque a gente já sabe que a primitiva dessa expressão aqui é f composta com g de x, o que vimos há pouco, correto? Ora, mas também pelo teorema fundamental do cálculo, dado que a f grande é a primitiva da f pequena, a integral dessa expressão aqui, essa integral, desculpe, é a f grande calculada fazendo a diferença de f grande nos extremos, né? F grande de g de b menos f grande de g de a. Então você vê que as duas expressões coincidem, né? E, portanto, vale essa identidade. Isso é bastante prático, vocês vão perceber ao longo das diversas contas aí que vocês vão fazer a partir dessa aula. Então, sigamos com um exemplo. Calcule essa integral de 0 até raiz de π, x seno de x quadrado dx. Aqui eu vou fazer a substituição u igual a x quadrado, que parece viável, e isso produz uma substituição correspondente aqui no dx, onde o du é 2x dx, tá certo? Então faço a divisão aqui por 2 e tenho o quê? Que isso aqui vai ser a integral meio seno de u du e calculado e quais são os extremos dela? Basta fazer o quadrado de 0 e o quadrado aqui do raiz de π. Então vai ficar essa expressão e aqui a gente lembra que a primitiva do seno é menos cosseno, tá bom? Para essa parte aqui de substituição, vocês vão encontrar uns exercícios aí, lá por final das notas, né? Mas aqui, por conveniência, eu indico a página. Outra técnica importante de primitivação, integração, é a integração por partes. Ela decorre da fórmula da derivada do produto, como já podemos ver aqui logo no começo, né? Se f e g são duas funções deriváveis na variável x, a derivada do produto se escreve dessa forma, coisa que agora todos estamos habituados. Com isso, eu tenho que a f vezes a derivada da g é a derivada de fg menos g derivada da f. Com isso, eu agora faço as primitivas a primitiva de cada termo dessa igualdade. Então eu tenho que a primitiva da derivada, desculpa, primitiva de f vezes g' é simplesmente a primitiva dessa expressão menos essa expressão. Ora, a primitiva da derivada é a própria f vezes g, certo? Por quê? Ou seja, quem que é a função cuja derivada da derivada de f vezes g, própria f vezes g. É meio maluco falar isso, mas é bem assim mesmo.
E também, e essa daqui não, essa fica do jeito que está. Então fica f vezes g, viu? Aqui já assumiu aquele símbolo de integral indefinida e ficou agora essa integral indefinida por calcular. Esse processo aqui vai ser bastante efetivo em muitas e muitas expressões. Tá? Então esta identidade aqui é o que se chama de integração por partes ou primitivação por partes, se você quiser ser mais preciso. Certo? Uma forma simplificada de escrever essa integração por partes é você fazer que U se U for f de x e v for g de x, então aquela expressão é a mesma coisa que a primitiva de U dv, lembra que dv é o quê? Nós já vimos há pouco ali. O dv, simbolicamente, né, nós já vimos, é v' de x dx, certo? Que é o que estava aparecendo desse lado aqui. Opa, desculpa. Sim, é o v' de x, mas que no nosso caso aqui, para você encaixar direitinho ali com aquela expressão que apareceu na outra página, é o g' de x, tá bom? Então você vai fazer a primitiva UDV é UV menos VDU, a primitiva de VDU. Tá? Esse é um jeito de sintetizar, de deixar um pouquinho mais enxuta e fácil de operar aquela relação ali dada pela integração por partes. Vamos fazer aqui um uso por uma primitiva bastante importante aqui. Ache a primitiva do logaritmo de x. Certo? Aqui eu vou fazer para x positivo, né? E também não tem como fazer para outros, porque o logaritmo está definido, pelo menos o logaritmo aqui, em valores reais, está definido apenas para x positivo. Então, mas é importante falar que o x é positivo, porque vai aparecer uma expressão ali onde você vê que não pode ter anulamento. Seja o logaritmo e v igual a x, já usando esse dispositivo aqui acima. Então, du é 1 sobre x dx e dv é 1 dx. Então, a integral ali, ela está na forma u dv, certo? Com esse u e v declarados aqui. Logo, ela é igual, pela fórmula de integração por partes, ao v menos a integral de vdu, integral indefinida de vdu. Mas u vezes v, conforme visto acima, é x vezes logaritmo de x. VDU dá simplesmente 1 dx. Então, isso daqui vai dar... por que vai dar 1 dx? Por causa que o v é x e o du é 1 sobre x. Tá? Então, agora a gente prossegue aí as contas e conclui que a primitiva é x logaritmo de x menos x mais uma constante. Todas as primitivas são daquela forma. Um outro caso bastante clássico, mas que envolve um pouquinho mais de contas, ou seja, essa é uma situação que é bastante interessante em integração por partes. Pode ser necessário aplicar mais de uma vez a integração por partes para descobrir uma primitiva. Então, esse é um caso, né? Aqui só com 2 aplicações dá para tirar o resultado, mas não precisamos nos limitar a apenas 2. Pode ser várias, tantas quantas forem necessárias. Encontre essa primitiva da exponencial de x vezes seno de x. Não perca de perspectiva, a gente está pensando numa função cuja derivada de e elevado a x vezes seno de x. Então, aí tem algumas escolhas que podem ser feitas, mas eu já vou indicar melhor. Eu posso chamar u de e elevado a x e o dv de seno de x dx. Se eu sei que dv é seno de x dx, eu sei que a derivada de v é seno de x. Quem que tem derivada igual a seno de x? Menos cosseno de x. Certo? Chamando i dessa primitiva, temos, via integração por partes, que i é u vezes v menos v vezes du.
Aqui, ó, então, menos V vezes DU. Só que o V é menos cosseno de x e o DU é E a x, por isso que está essa expressão. Toma bastante cuidado aqui com o sinal, tá? É muito fácil errar sinal aqui nessa fórmula de integração por partes. Daí, dando uma limpada, né? Fazendo ali a multiplicação de menos 1 por menos 1, nós temos essa expressão aqui. Então, você vê, ó, recaímos numa primitiva similar à inicial, só que no lugar do seno a gente tem um cosseno aqui. Ok? Mas a gente sabe que a derivada do cosseno e o seno estão intimamente relacionados com derivada, né? A derivada do seno é cosseno e a derivada do cosseno é o menos seno. Então, é de se esperar que uma aplicação adicional aqui de integração por partes ajude-nos a resolver esse problema. E é isso que nós vamos fazer. Então, para essa integral 2 aqui, nós vamos aplicar a integração por partes da seguinte forma: com t igual a e a x e dz igual ao cosseno de x dx. Então, a integração por partes vai ficar assim: se dz é cosseno de x dx, o z é seno de x. Tá bom? Sendo assim, a gente tem essa fórmula aqui, ó, seguindo o que diz a integração por partes. E a x vezes seno de x menos primitiva de ex seno de x. Agora, eu coloco este resultado aqui na expressão final, ó, que tínhamos obtido ali para i, para a primeira integral. E o que a gente tem? A gente tem que i é menos e a x cosseno de x mais e a x seno x menos i. Somo i aqui na minha identidade, então eu tenho que 2i é igual a essa expressão. Consequentemente, ao dividir por 2, eu tenho que i é igual a essa sujeito daqui, tá bom? Então essa é uma primitiva do e a x seno de x. Okay? Legal, né? Então, duas aplicações aí de integração por partes resultaram nessa expressão para i. Então, como fizemos ali também para substituição, cabe aqui dizer como que fica a expressão quando a gente trata de integral definida. A integral definida de a até b de f de g vezes g' é simplesmente a f de g, f vezes g, calculada nos extremos, menos a integral de a até b, g, f' de x. Certo? Essa daqui é uma notação que se usa em cálculos integrais e significa simplesmente o quê? Vamos botar aqui um termo neutro, tá? Então, quando eu colocar assim algo g de x de a até b, você vai entender como sendo isso daqui, ó, g de b menos g de a. Tá? Essa é uma notação. É para dizer que você calcula, faz a diferença nos extremos. Muito bem, pessoal, e aí tem alguns exercícios. Nesse caso, eu peço que você faça todos os exercícios e dessa parte aí de técnicas de primitivação, que continuaremos nas próximas aulas. É recomendável mesmo esse treinamento mais maçante, assim, de fazer exercício a exercício, pois há muitas interações, se produz uma variedade considerável de funções operando todas essas funções que nós já conhecemos, polinômios, logaritmos, trigonométricas, até mesmo inversas e trigonométricas, e então você precisa ser confrontado com essas diversas expressões para desenvolver uma habilidade de identificação da técnica de primitivação e integração a ser utilizada. Então não tem muito jeito não, você pode estudar tudo muito bem, cada técnica direitinho, mas na hora que você vai ser confrontado com um exercício, você vai ter que tomar uma decisão. Uma decisão importante é qual técnica ou técnicas
de integração eu vou utilizar para essa função. E a maneira acho que a única maneira de você desenvolver essa habilidade é fazendo muitos exercícios. Então aqui eu coloquei essa listinha, tá? E você também pode procurar os exercícios lá do professor João Sampaio, nas notas dele. Ele tem alguns exercícios, exemplos muito bons nas aulas 15 e 16. Então você pode, se não tiver ainda seguro, né, fala, não, eu preciso ver mais exemplos e tal, olhe as aulas 15 e 16 do João Sampaio, professor João Sampaio, assim como os exercícios que ele propõe lá. Os exercícios têm respostas e isso é bastante conveniente para vocês. Tá bom, pessoal? Nos vemos na próxima aula.